Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre a calvície feminina e masculina. Uma excelente oportunidade de você dar uma paradinha, se olhar aí no espelho. Aliás, não só no espelho, mas se olhar, né? Então, voltar o olhar para dentro e perceber se tem algo que te incomoda. Você já deve ter ouvido falar que os cabelos são a moldura aí do nosso rosto, portanto, muito importante ter esse cuidado também. E a gente só vai percebendo que os cabelos estão indo embora, principalmente as mulheres, quando a situação já está um pouco mais avançada, né? Então, cabelos longos, se acaba disfarçando um pouco mais. Será que a pandemia acabou atrasando um pouquinho essa busca? Ou se o trabalho em casa, o trabalho remoto, onde você que está em casa também se olha por uma tela agora, né? Através das reuniões, enfim, que a gente precisa fazer aí por conta ainda da pandemia. E esse novo meio de trabalhar que a gente hoje atua, né? A gente atua bastante hoje também com o trabalho remoto, o trabalho à distância. Será que você também se percebeu aí diferente? Ué, houve um recuo aí dessa linha frontal dos cabelos, a testa ficou maior? Isso tá te atrapalhando? Homens e mulheres, esse programa é para você. Aproveita a oportunidade, passa a mão no telefone, liga para cá ou manda sua mensagem através do WhatsApp, o telefone é o mesmo, 11 3337 5886. 11 3337 5886. As nossas redes sociais estão de portas abertas para que você possa interagir e participar aqui conosco. E aí você navega por qual você tem mais afinidade. Então, você está no Instagram, @TVHit. Prefere o Facebook? HIT TV Oficial. E o nosso canal no YouTube é HIT TV. Encontrando o nosso canal, digitando HIT TV no mecanismo de busca do aplicativo ou do site do YouTube, que é aquela lupa, você vai encontrar o nosso canal. O primeiro que aparece é a transmissão ao vivo, porque você consegue nos assistir, nos prestigiar e acompanhar toda a nossa programação, mesmo quando estiver fora de casa e quando não tiver um aparelho de televisão à sua disposição. Através do celular, um tablet ou computador com acesso à internet, você consegue fazer isso e é uma alegria ter você aí que nos acompanha também através do YouTube. O legal é que depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser e compartilhar através dos aplicativos, né? Então você manda pelo WhatsApp, enfim, compartilha com seus amigos e familiares a informação que chega aqui para nós através de super especialistas e a gente gosta tanto de aprender, né? Hoje, por exemplo, eu tenho aqui o Dr. Álvaro Fortes, ele é médico dedicado ao transplante capilar. Doutor, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui. Obrigado por ter chamado novamente. É muito bom falar de cabelos, porque os cabelos mexem demais com a nossa autoestima, né? Pensar em queda de cabelos, a gente pensa afetando muito mais as mulheres na questão psicológica do que os homens, mas o que a gente percebeu agora, pelo menos é uma impressão aí que eu tenho, é que quando a gente se vê por telas, a gente vê mais as sombras, a gente tá chapado na tela, né? Eu acredito que tenha havido um movimento, então, primeiro, claro, de medo de solicitar qualquer tipo de acompanhamento médico que aconteceu no começo da pandemia, né? A pessoa ficou mais em casa, mas ao ser confrontado ali a essa nova realidade, que é tudo você precisa falar, tem vídeo, acabou se tornando o jeito de trabalhar de grande parte das pessoas hoje, as pessoas disseram, opa, peraí. E agora, o que eu tenho que fazer? Será que o tempo passou? Deixei a situação rolar muito adiante? Você percebeu esse movimento, doutor? O que a gente percebe é que, inclusive, os médicos começam com as consultas online, né? Isso. E isso faz com que você aproxime o cliente. A pandemia foi muito, relativamente, nos encaminhou para isso. E aí a gente tem uma relação mais forte com o cliente a partir do momento em que ele aparece numa tela. A gente vê essas características e se nós percebemos, aqueles que estão todo dia em casa, no trabalho remoto, começam a ter mais contato com o espelho. E aí ele começa a perceber as falhas que podem ocorrer na percepção do cabelo, no volume do cabelo, ou de que ele tem visto mais cabelo em casa e ele começa a ficar preocupado. Vamos falar dessa queda de cabelos, então, doutor. Os cabelos caem mesmo? É natural que os cabelos caiam?
E qual é a quantidade, né? Porque é difícil, ninguém conta o número de fios. E a gente sabe que tem um número ali que seria meio padrão, né? Queria que você comentasse um pouquinho isso conosco, por favor. Ninguém conta em parte. A gente acaba contando porque o cliente traz, o paciente traz para a gente e a gente até orienta que ele comece a pegar os cabelos que ele encontra em casa e acomodar em sacos plásticos em períodos para ele poder observar. Adorei. Né? Então você fala, não vai pegar todo dia. Você vai pegar na quarta-feira, você pega a quantidade de cabelo que você conseguiu, seja no seu banheiro, seja na sua cama, ensaca. Aí na outra quarta-feira você faz a mesma coisa e faz um comparativo. Quando você percebe um volume aumentado nisso, é sinal de que você tem que procurar uma assistência. Cair os cabelos, isso sempre vai acontecer porque o cabelo ele tem um ciclo de vida. Ele cresce, ele fica grande, ele cai e volta a crescer. Então, esse ciclo faz com que você perca alguns cabelos. Em média, a gente diz que é entre 100 e 150 fios. Obviamente, em casa, você não vai separar 1, 2, 3. Principalmente para mulher, cabelo comprido, é mais difícil separar, né? Mas adorei a história de colocar dentro de um saco. Você acomoda dentro de um saco transparente e dá para ver, né? Então, de uma semana para outra, você conseguiria perceber aquele que está mais volumoso ali. Adorei essa dica, doutor, de colocar num saco transparente, que a primeira coisa que a gente faz é jogar fora esse cabelo. Porque isso é interessante, quando a gente começa a avaliar um processo de perda capilar, eu preciso ter noções de medida. Perfeito. Como eu vou medir com você que chega no consultório e diz, doutor, estou perdendo cabelo? Alguns pacientes vêm, estou perdendo isso essa semana. Tá, levam para você mesmo, né? Leva. Isso essa semana. Mas e na semana passada? Há 2 semanas atrás? Há 1 mês atrás, como era? O processo aumentou, o processo está estabilizado, porque eu vou começar a fazer um tratamento e esse tratamento também precisa ter uma resposta. E essa resposta pode ser medida no volume que cai. A primeira coisa que as pessoas costumam fazer, vou trazer aqui principalmente mulheres, né? Porque não são todas as mulheres que lavam os cabelos todos os dias. E aí, as meninas costumam dizer, quando eu lavo, cai muito. Então, qual que é a solução, doutor? Não lavar os cabelos. Não é verdade, né? Não, se você tiver um cabelo muito oleoso, lavar com mais frequência até é bom, né? Você vai perceber essa perda a partir do momento que você lava. Obviamente, porque você manuseia, você traciona, ou quando você penteia para secar, você vai ter perda. Então, quando a gente quer avaliar quanto o paciente está perdendo, a gente pede para que ele não lave na noite anterior e aí chega sem mexer e você faz os testes de tração para você avaliar. Mas se eu lavei o cabelo, puxei, escovei, naquele dia não vai ter nada de tração. Tá. Por isso que, então, no dia de fazer essa avaliação, não lava os cabelos na noite anterior. Legal, doutor. Os cabelos, a haste, então, o fio, né, todo esse comprimento, ele pode estar comprometido e por isso os cabelos caem? Ou o comprometimento é ali, na raiz? Na queda capilar, o comprometimento é no folículo, na estrutura que está fazendo com que o cabelo cresça. Existem doenças que promovem lesões que são na haste. Você tem um cabelo muito quebradiço, você tem um cabelo que é muito fino, tem um cabelo que tem algumas patologias que são referentes à haste. Mas a queda capilar está relacionada à nutrição capilar que ele foi perdendo ou comandos que a gente tem geneticamente que fazem a queda ou que estimulam a queda. Sair comprando vitamina para cabelo não vai resolver, vai? Não, o nosso organismo ele é perfeito. Aquilo que você põe de aporte maior, ele vai jogar fora sem você ser usado, sem você usar. Não está jogando dinheiro fora, é a mesma coisa que jogar dinheiro no ralo. E depois saber exatamente o que você vai precisar. Às vezes eu preciso de minerais, às vezes eu preciso de vitaminas. Não é assim, né? A suplementação, ok, o problema é que você precisa saber do que você precisa. Exato. Por isso que essa primeira consulta eu acredito que seja fundamental. O pessoal te busca já, doutor, é um médico dedicado, então faz muito transplante capilar. O pessoal já te busca quando acredita que o caso é cirúrgico ou te buscam também em casos mais leves para dizer, doutor, será que não dá para a gente segurar um pouquinho e fazer um tratamento clínico? Como que é isso? 50% já me busca
para o transplante capilar. Já passou por outro colega, o colega já fez testes de tratamentos ou já tratou de uma maneira mais efetiva e a resposta ela chega até um limite, ela não passa dali. Se a alopécia é androgenética, aquilo que já vem carregando pela genética dele, a alopécia é progressiva, ele vai vendo essa perda no caminho e aí a solução seria o transplante. Então 50% chega já para o transplante. Alguns que ouviram falar e vão à busca do transplante, a gente até orienta que ele faça um tratamento clínico, porque pode ter uma melhora considerável. O transplante é o tratamento definitivo para a calvície? Não, depende. Né? Você tem algumas calvícies que o transplante não vai conseguir superar, não vai conseguir curar, não vai mudar aquele comportamento. Né? Então é difícil você dizer que todas elas vão ser melhoradas ou curadas com o transplante capilar. Perfeito. Hoje a gente vai ter a oportunidade, então, de falar, inclusive, dos tipos de transplante, o que é mais feito hoje, que tipo de transplante o doutor faz mais. Então, a oportunidade de você enviar sua pergunta também. Agora, você usou um termo, que é alopécia, que aí nas últimas semanas, nos últimos dias, ganhou um destaque enorme. Queria que você explicasse para a gente o que é alopécia. E tem tipos de alopécia, né? Exato. O nome alopécia vem do alopex, que é um termo grego, que se remete ao fox, que é a raposa. A raposa perde pelos em períodos, então daí vem o termo alopécia. A alopécia, na verdade, é um sinônimo de perda capilar. A perda capilar pode ser por doença ou a perda capilar pode ser por genética, que é uma evolução natural do ser humano. Então nós temos aí tipos de alopécia. A que está mais em voga, a não sei que você esteja morando em Marte e você não escutou, é a questão da alopécia da esposa do Will Smith. Então, alguns programas de televisão têm falado muito de que a doença que ela tem é a alopécia areata. Seria uma doença autoimune, desencadeada por algum gatilho que nós não conhecemos, que faz com que a pessoa perca o cabelo, seja ele em placas ou seja ele de forma total. Pode perder na barba, na sobrancelha, nos cílios, em outros locais. Então, essa é uma entidade que a gente vê como um tipo de alopécia. Ela é relacionada ao seu organismo, que acaba se defendendo contra as células de defesa. Então, eu me defendo contra o meu próprio organismo, então é uma doença autoimune e eu acabo tendo a perda. Por algum gatilho hoje desconhecido. A gente sabe que tem um comportamento muito grande, o estresse, algumas doenças que você pode ter sofrido, algum insulto que o organismo sofreu, vai fazer com que você tenha uma perda. No caso dessa moça, a gente observa em fotos anteriores que é uma alopécia que é progressiva. A gente começa a ver a testa dela ficar mais retraída, mais atrás, a linha frontal vai indo para trás, então a gente poderia até sugerir uma outra doença, que é a alopécia fibrosante frontal, mais relacionada ao sexo feminino, em que você tem uma testa cada vez maior. Então essa é uma outra entidade. Eu tenho várias entidades que podem vir aí sendo apresentadas. É importante fazer esse diagnóstico, porque popularmente é o cabelo caindo e está me incomodando e é algo estético e vamos tratar. É importante saber qual é o nome, o sobrenome da doença? É importante porque você pode direcionar o tratamento. Legal. Né? No caso da alopécia areata, como é uma doença autoimune, você pode utilizar alguns medicamentos que vão reverter esse processo. Legal. Né? No caso da alopécia fibrosante frontal, a gente não tem a cura. A cabeça vai aumentando a testa, o transplante ainda é uma questão que pode ser colocado. A gente tem aí, em alguns estudos, 85% das pessoas que operaram no final de 5 anos estão super satisfeitas, mas podem perder o cabelo no processo, porque é uma doença que pode ser instalada e ela vai permanecer ali. Então, ele estaria indicado. No caso da alopécia areata, o transplante capilar não é indicado, porque é uma doença que pode ser revertida sem necessidade do transplante. A alopécia areata é aquela que pode se apresentar com bolas de ausências? Placas, a gente normalmente fala que aparecem em placas. Tá. Cabelos grossos, tem alguma vantagem, doutor? Porque os fios também envelhecem, né? Uhum. E o processo do envelhecimento dos fios traz esse afinamento. Então, cabelos grossos se manteriam fortes por mais tempo. Tem alguma relação ou não? Tem, a gente pode dizer até que tem relação. Hoje a gente pesquisa 13 genes que podem estar relacionados à calvície.
Então, alguns deles estão relacionados à troca celular ou apoptose, à morte celular programada. O cabelo vai fazendo trocas, que são os ciclos, e ele vai afinando com o tempo. Então, se o meu cabelo é grosso no momento em que eu estou vivendo hoje, 30, 40 anos, provavelmente quando eu chegar a 60 anos ele vai estar um pouco mais fino. Mas se ele já é fino aos 30, 40 anos, lá nos 60, provavelmente alguns vão ter caído. Perfeito. Ter esse cuidado, né? Como é importante a gente saber que precisa ter esse cuidado com os cabelos, não só quando eles estão indo embora, mas sempre, né? E para isso, o médico dermatologista, por exemplo, que parte da consulta é dedicado ao couro cabeludo, pode nos ajudar com certeza, né? Fazer essa avaliação, saber se está indo tudo bem, se está havendo um espaçamento, porque não é só do mesmo buraquinho, saem vários fios de cabelo, né? A gente tem, às vezes, na unidade folicular, Isso. de 1 até 6, 7 fios. Então, é aquela famíliazinha, ela vai perdendo alguns fios e ela vai ficando menor, os fios vão ficando mais finos. No caso de algumas doenças que estão relacionadas mais ao sexo masculino, a mais característica é a alopecia androgenética, ela vai tendo comando para afinar e se você não fizer nada, ela vai caminhando, sempre perdendo. Mas eu posso retardar essa perda com alguns tratamentos. Agora, doutor, nessa sua jornada aí dedicada aos cabelos, já tem algo para evitar que os cabelos fiquem brancos? A gente tem muito estudo, mas nada muito efetivo, né? Então, a gente lê muita coisa sobre isso. Existem alguns shampoos milagrosos, mas a gente não tem nada efetivo que realmente tenha dado certo. Para alguma pessoa responde, para outra não. Então, é muito difícil. Perfeito. Explica para a gente o desenvolvimento aí, então, dos fios, doutor, só para a gente entender quando é que, às vezes você tira uma unidade aí de um cabelo, né, um fio, e você fala, acho que ele veio com a raiz, porque ele veio com aquela parte mais grossinha, branquinha, enfim, explica um pouquinho para a gente, doutor. Na verdade, quando a gente tira o fio, a gente vai ver o bulbozinho, Tá. Ele vem envolto por um tecido conectivo. Mas a estrutura toda do cabelo, ela está entre vasos que estão lá na papila, músculo eretor do pelo, que é uma outra estrutura, as células do bulge, que são as células que criam novos cabelos. Então, a gente tem teorias que fazem com que esse ciclo funcione. Quando esse cabelo começa a se desprender, que ele está afinando para trocar, ele emite sinais para que a papila seja formada novamente. Então, ao momento em que o cabelo vai saindo, eu estou comandando o crescimento de um novo fio. Então, esse precisa ir embora para que o novo fio venha. No ciclo capilar é isso que ocorre. Claro que esse ciclo não acontece todos os cabelos juntos, cada um tem o seu tempo, por isso a gente não deveria perceber esse ciclo normal acontecendo. Agora, quanto tempo dura esse ciclo? Para cada um pode ser diferente? Isso é genético? É genético. Você tem, por exemplo, você tem um cabelo comprido, você vai ter sempre um cabelo comprido. A sua genética diz que numa fase desse cabelo, desse ciclo capilar, que pode demorar 2 anos ou pode demorar 6 anos. Então, se ela demora 6, você vai ter um cabelo mais comprido. A troca capilar vai sendo sempre quando você tem mais cabelo. Ou se você tem um comportamento genético por uma troca mais curta, o seu cabelo cresce e já vai ser trocado. Então, ter cabelo comprido não é para todo mundo, é só para quem tem genética para isso. Por isso que o pessoal fala mesmo, não consigo. Estou querendo deixar os cabelos crescerem, mas não consigo. Eles não crescem. É genético, não tem muito o que fazer. Ele vai ser trocado e normalmente a gente troca entre 5% a 10%. Então, você vai fazendo essa queda, eles já vão trocando, já vai crescendo o outro. Gostei. Agora, é mito ou verdade? Porque para o cabelo crescer mais, aí especialmente para quem não consegue ter os cabelos mais compridos, né? Precisa cortar para dar força para o cabelo. Não está relacionado, né, doutor? Não está relacionado. Você só tira as pontas duplas, que é maravilhoso. Exato. Cortar o cabelo. Você vai mudar só o comportamento estético do cabelo, mas a genética não. A genética não. Excelente. O comportamento da calvície em mulheres e em homens é diferente? É diferente. A gente tem assim, o homem tem uma propensão maior a ter alopecia androgenética e a calvície do homem caminha para o que a gente vê no modelo, né? O primeiro modelinho aí. É a coroa do vovô que a gente vê. Então, o nosso couro cabeludo é como se fosse uma colcha de retalhos, que existe uma delimitação muito interessante naquele período em que você começa a ver a perda. Ela vai até um limite. Legal. E essa perda estabiliza ali. Então, dali para frente, você vai manter a coroa de cabelo. E olha que curioso a imagem que está na tela, olha só.
parece que é um limite ali mesmo, a fronteira, né? Então, tá perdendo os cabelos. É só nessa área que a pessoa tá sem cabelos. A gente tem nessa área mais superior, onde a gente tem a perda que a gente vê nesse modelo, as unidades foliculares têm receptores para o DHT, que é a testosterona convertida por uma determinada enzima. Então, essa testosterona convertida em DHT, o DHT se liga à unidade folicular, ao folículo, e comanda ele para cair. E vai dizendo como se fosse o ouvido dele. Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Ele acaba morrendo, afina e morre. Diferente dessa parte, onde você não perde, que não tem receptores para esse hormônio. Então, o DHT circula por lá, mas é como se esses fios fossem surdos. O DHT passa e fala, você vai morrer. Ele diz, você vai morrer. E ele não morre porque não se perde. E é dessa região que a gente puxa, a gente tira uma quantidade de cabelos para colocar na região calva. E isso é o transplante capilar. Você chama de área doadora. A gente já aprendeu aqui, aprendi com você, doutor. A área doadora que é tão importante. Agora, se alguém que não tem cabelos em área nenhuma, ou tem, mas são poucos fios. Esse aí é muito privilegiado, que a área doadora dele é ótima, né? Exato. O modelinho ali, o primeiro. Se não tem suficiente, não dá para fazer muita coisa. Não dá para fazer muita coisa. A gente até diria que parte da cirurgia pode ser feita para levar a moldura facial. Legal. Então, eu posso fazer a região anterior. Já daria um outro aspecto. E eu faço uma moldura. Mantém a coroa faltando, mas a região frontal te faz uma moldura facial, o que te rejuvenesce. E aí, o que eu acho mais importante nesse processo de você voltar a ter os cabelos na moldura facial é que muitas pessoas se isolam, fazem um isolamento social porque não se sentem bem, a autoestima baixa, ele vai lá para baixo, e aí acabam se tornando pessoas que podem até desenvolver depressões. Então, é uma forma de você devolver às pessoas a autoestima e devolver a ela uma imagem melhor. Agora, tem como melhorar essa área doadora? Então, vamos imaginar que é um paciente que te procurou, o que seria a área doadora dele não está 100%. Tem como trabalhar essa área doadora, deixá-la mais forte, para poder fazer uma cirurgia um pouco mais robusta? A gente até pode, mas os resultados são muito pequenos nessa região. Ele responde muito pouco aos tratamentos. Ao contrário daquele que está perdendo, que você pode tratar e evitar a perda. Tá. Quando há só um afinamento, um espaçamento, mas você vê que tem uns fios lá ainda, não está liso, então o couro cabeludo não está lisinho, como se já tivesse cicatrizado, né? Não sei se esse é o termo certo. É possível de tratar? Então, o que está cicatrizado, então não tem nenhum fiozinho, nenhum sinal de cabelo, não dá para fazer um tratamento? Quando a gente observa que os ósteos, que são os locais onde os fios vão sair, eles já estão fechados, já não há nenhum sinal de fio, nesse local não vai crescer novo fio. Então, esse não tem mais solução, a solução seria o transplante. Em alguns locais onde você vê fios mais finos ou características diferentes dos fios, você pode ajudar e auxiliar, levando nutrição para o fio, levando algumas dos tratamentos que a gente pode fazer para que melhore aquela região, melhore a nutrição do fio e aí ele pode vir mais forte. E aí você tem até uma repilação importante, mas criar um novo cabelo nessa região é difícil. Eu acho esse trabalho do transplante capilar tão bonito, doutor. Você vai fazer a retirada dos fios, né, que estão em um lugar, que é essa área doadora, e colocar em outro, sabendo que os fios que você está tirando também não podem fazer falta esteticamente ali, né? Então, balancear isso e também lidar com a expectativa do paciente, que eu acredito que o seu público tem a expectativa muito alta, porque esse trabalho, né, atender o paciente que está, às vezes, há 30 anos numa condição, e aí ele decidiu, então ele juntou o dinheirinho, ele vai fazer às vezes a cirurgia da vida, pode ser de mulheres também, mas aqui eu vou trazer esse lado masculino, porque as mulheres têm outras cirurgias que às vezes passam na frente, né, do transplante capilar, mas para o homem, às vezes é a cirurgia da vida dele, né? Então ele cansou, ele não quer mais ter essa rarefação aí de cabelos. Já a gente vai entender, doutor, como é que a tecnologia conseguiu fazer uma evolução também na técnica do transplante capilar,
como fazer essa escolha? Será que o mais moderno é para todo mundo? Já já o doutor vai explicar. Nós estamos de volta hoje falando sobre calvície feminina e masculina com o Dr. Álvaro Fortes. Ele é médico e tem uma jornada dedicada aí ao transplante capilar. Deixei perguntinha no bloco anterior para o doutor explicar aqui um pouco para nós sobre a evolução também do transplante. Hoje tem algumas técnicas disponíveis. Eu quero saber se as técnicas mais modernas ou a técnica mais moderna, que é fio a fio, se é para todo mundo. A outra caiu em desuso, nunca mais vai ser usada, ficou obsoleta. Explica um pouquinho para que a gente possa entender, por favor, doutor. Joia. A partir de 2014, 2015, a gente começou a ter o aparecimento dessa técnica fio a fio que a gente chama FUE. Então ela foi trocando em relação ao que a gente tinha anteriormente, que era uma retirada de um strip ou de uma tira de cabelos, né? O couro cabeludo era sacado e esse couro cabeludo era partido para que a gente pegasse as unidades foliculares. Então a gente foi vendo uma transferência, uma transição entre essa técnica. Como a técnica FUE, que é essa mais nova, me dá uma recuperação mais rápida, me dá menos dor e a cicatriz é quase que imperceptível, existe uma cicatriz, mas ela é milímetros, então você acaba não percebendo essa cicatriz. Diferente da anterior, que era um corte na cabeça e algumas pessoas tinham um alargamento dessa cicatriz, ficava muito mais aparente. Então a técnica vem para auxiliar e é lógico que é uma melhora que a gente tem. Ainda a gente tem alguns casos, que são casos específicos, em que a gente usa o FUT porque são áreas doadoras menores e aí você não pode tirar de todo aquele, você tirando uma faixa, você pode ter um número maior de folículos para você poder implantar. Mas há uma transição, ela não deixou de ser uso. Ainda a gente tem até alguns médicos fazendo a forma híbrida, faz o FUT e faz o FUE junto. Agora, doutora, a gente vê, e eu acompanho alguns profissionais aí que se dedicam ao transplante capilar, vocês pegando casos, às vezes, de pessoas que já fizeram outros transplantes. Fizeram com outras equipes, às vezes até fizeram fora do país. Olha só que coisa, porque no Brasil a gente tem tudo, né? Não tem uma coisa que a gente precise viajar para fazer, assim, né? Mas nós passamos por décadas, né? Um tempo aí atrás que não tinha tanto aqui no Brasil, hoje está expandindo. Inclusive, o doutor dá aula para médicos, né, também para ajudar a expandir esse número de profissionais atuando no transplante capilar. Mas não sei se é como as outras áreas que, quanto mais cirurgia você faz, a situação pode ir ficando mais complicada. Então, às vezes, você poderia conseguir entregar um resultado melhor se tivesse te buscado da primeira vez. Explica um pouquinho esses casos de pacientes que vão fazendo 2, 3 transplantes capilares. O que a gente tem é que você começa a melhorar a tua capacidade técnica. É isso que a gente observa. Quando a gente começou a fazer as cirurgias, eram 400, 600, 800 unidades foliculares. Hoje a gente chega a fazer, em algumas sessões com área doadora boa, 4.400 unidades, 4.500. Então, eu posso ofertar mais unidades a uma pessoa. Antigamente, ou há uns anos atrás, eu conseguia ofertar menos. E aí você não consegue cobrir, pega uma área muito grande, você não consegue cobrir aquela área. Do local onde você tirou, vão restar cicatrizes. Você retirou uma parte do tecido e esse tecido precisa se recompor. Ao se recompor, ele vai formar uma cicatriz. Para uma retirada futura, você vai entrar num trabalho em cima de um tecido cicatricial. Então, é um tecido mais endurecido, com pouca vascularização, os resultados começam a ficar mais complicados. Então, eu acredito que esteja basicamente aí, na capacidade técnica, que alguns, até eu mesmo, no início era assim, funciona, é a curva de experiência. Para hoje, a gente tem um volume maior a ser entregue ao paciente, né? Então, isso tem. E sair do país para fazer isso é um pouco temeroso, porque você vai pela possibilidade de fazer uma viagem, de conhecer um lugar novo, mas ao mesmo tempo em que você retorna para sua casa e aí você precisa ter cuidados 3 meses, 2 meses, 60 dias depois, e como é que você faz? A quem você vai recorrer se tiver algum problema?
Então, o interessante, e as pessoas dizem, eu vou fazer em tal local porque lá é mais barato. No cômputo geral, se você for colocar no papel, o custo sai o mesmo. Então, não vale a pena. E se der alguma coisa errada, sai mais caro, muito caro. Né? Porque as situações podem acontecer em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil, com o melhor médico, com a melhor técnica, né? Você pode ter uma situação, só que aqui no Brasil a gente tem o contato do médico, você fala a língua do médico, exato, né? Você evita uma série de situações também, porque o médico te conhece, te avaliou, é uma estrada que se percorreu, inclusive antes do transplante, né? Exato. Na questão da expectativa também, né? Se o paciente vem com uma expectativa muito alta e a cirurgia só pode lhe oferecer determinado resultado, ou que você almeja aquele resultado, enquanto a expectativa não for muito próxima e não for alinhada, é preferível que você não faça a cirurgia. E algumas pessoas têm alguns distúrbios. Eu quero assim, mas assim você não consegue. Mas eu quero, mas assim você não consegue. Então vamos colocar um outro profissional para dar apoio nesse processo todo, para a gente conseguir te entregar alguma coisa boa? Perfeito. Porque tem gente que fica insatisfeita, mesmo com o melhor resultado que você entrega. A pessoa estava insatisfeita antes da cirurgia, colocou toda a expectativa naquele ato, né? Você entrega o resultado, tá lá. Está registrado, vocês fazem isso muito bem por foto, né? Está lá, está registrado, continua insatisfeita. Não eram os cabelos, resumindo. A insatisfação não estava ali. Não residia naquele problema. Era. Exatamente. Tem pergunta do público? Vamos colocar na tela? A sua pode ser a próxima. Vamos lá. Angélica Alves diz, boa tarde. Tomei uns remédios, tomei uns medicamentos e meu cabelo ficou caindo. Eu quero saber por que aconteceu isso. Angélica, obrigada pela sua pergunta. Tem interação medicamentosa aí com a queda dos cabelos, doutor? Tem, mas se você perceber na pergunta dela, ela disse, tomei uns medicamentos, ela não foi indicada a tomar alguns medicamentos. Então, você tem que avaliar o que foi tomado e provavelmente alguns dos medicamentos que ela tomou, se ela relacionar isso pelo tempo em que ela tomou, pode estar relacionado à queda capilar, exatamente. A gente tem uma queixa hoje, doutor, dessa queda pós-Covid e de até o que se chama Covid longo, onde algumas situações poderiam ser arrastadas aí por mais tempo do que é tido como normal. As pessoas têm te procurado, então, de repente, doutor, será que o meu cabelo vai voltar? Será que o meu caso vai ser cirúrgico? O que a gente tem no Covid é que praticamente 40% dos estudos demonstram, 40% das pessoas perderam os cabelos pós-Covid. Mas isso foi mais acentuado nas mulheres do que nos homens, a gente percebeu isso nos consultórios, e algumas pessoas têm esse prolongamento da doença, seja por condições neurológicas, seja por condições respiratórias, ou até mesmo na questão da queda do cabelo. A gente tem a ideia que o eflúvio pós-Covid, que é a perda capilar pós-Covid, seja transitória, mas a gente tem visto aí algumas pessoas que persistiram nessa queda e às vezes mais de um ano e meio. Então isso é importante você poder avaliar. Às vezes vai antecipar uma situação que aconteceria lá na frente. A gente tem visto isso aí, às vezes até a Covid como gatilho de uma série de doenças que não apareceriam naquele momento, né? Mas mais adiante, então, de repente, isso pode acontecer, né? Agora, doutor, e barba, hein? Barba, o bigode, isso também faz transplante de... Sim. Também faz transplante. A gente tem alguns casos de pessoas que têm desejo de barba e aí você tira da região do cabelo, da região posterior, como se fosse fazer um transplante capilar e implanta na barba. Diversos desenhos e diversas densidades. Algumas pessoas querem a barba não como uma densidade cheia, mas elas querem ter o desenho da barba, fazer um aspecto mais visual, para compor com o seu rosto, com a sua face, aquilo que ele está buscando. A questão de bigode também. O que eu acho muito importante é algumas pessoas que perderam por condições traumáticas, ou porque se queimaram, ou porque tiveram um arrancamento de scalp. Então a gente consegue reproduzir, voltar atrás algumas dessas lesões com um implante ou com um transplante capilar. Isso é importante, eu acho que isso vale a pena a gente buscar, porque algumas pessoas perderam parte do cabelo por alguma razão traumática e ela não tem opção para fazer. Então, você buscar esse resultado também eu acho bem importante. Doutor, explica um pouquinho para a gente a idade em que mais começa a ter essa questão, principalmente no homem, né?
de queda de cabelo e que começa ali a ter aquela coroa, fica mais... o cabelo vai ficando mais ralinho. Explica um pouquinho pra gente essa questão da idade. Tem a ver com hormônio, não tem? Sempre tem a ver eu sempre digo que nós temos duas grandes características. A característica hormonal, o homem tem testosterona, ela se converte em dihidrotestosterona. Essa dihidrotestosterona, que é um subproduto da testosterona, ela é responsável pela queda, quando ela se liga nos fios. E a gente tem uma outra possibilidade, que é a idade. Quando você vai perdendo o cabelo, você vai passando com a idade. Obviamente, quanto mais tempo você vive, mais tempo o seu organismo sofre. Mais estresse ele sofre, mais agressões ele sofreu, mais injúrias ele vai sofrer, sejam doenças seguidas, ou sejam períodos de estresse ou de mudanças, uma viagem, alguma coisa assim. Mas nada impede que uma criança também tenha perda capilar, que é uma das perguntas que sempre me aparecem. Inclusive o Lucas, nosso telespectador, ele mandou lá no Instagram essa pergunta, se pode acometer crianças ou só na fase adulta que acontece. A alopecia androgenética não estaria relacionada às crianças, mas a alopecia areata já sim. Você pode ver em crianças, então a gente tem a ocorrência até por outras. Uma deficiência nutricional, por exemplo, você vai ter queda capilar. Então, você tem ocorrência em crianças e tem ocorrência em adultos quando vão passando a idade. A gente já sabe mais ou menos, por estudos, que mais de 60% dos homens, a partir dos 50 anos, vão ter algum grau de calvície. E esse grau de calvície ele foi medido por uma escala, que ele começa pelas entradas, ele vai avançando a entrada, depois ele vai perdendo a região frontal, em alguns casos perde a entrada e perde a coroa, até o tempo em que ele junta os dois, e aí é quando você tem só o que sobra para a gente lá atrás. É isso. Agora, essa questão da implantação do cabelo, se ela é mais para frente, se ela é mais para trás, então se a testa é menor, se a testa é maior, se essas entradas já vão acontecer desde a infância mesmo, por uma questão de que, olha, nunca nasceu cabelo aqui. É genético isso? A gente sabe que tem alguns genes que foram mais estudados do que outros, mas a gente já tem um desenho mais ou menos a partir da infância. A gente sabe que a grande maioria tem um desenho mais retilíneo e depois vai evoluindo com o avanço das entradas. Mas você já tem mais ou menos um desenho quando você chega na adolescência. E aí você sabe qual é o comportamento. Mudar muito esse desenho, às vezes, não é o ideal para as pessoas. Porque se você for observar, você pega uma carteira de identidade sua mais antiga e uma outra foto mais nova, você vai ver desenhos diferentes, mas eles mais ou menos têm a mesma característica. Perfeito. Agora, tem muito adolescente, adulto jovem, que diz assim, bom, agora que tem um transplante, maravilha. Quando a situação agravar lá na frente, né, a gente sabe que é uma cirurgia que envolve uma questão financeira razoável, enfim. Então, vou deixar a situação rolar, a hora que chegar lá na frente, estiver sem cabelo, o doutor resolve. Não é a melhor maneira de caminhar, Não, né? não é. Até porque algumas das condições você pode reverter com o tratamento. Perfeito. Então, se você vai tratando precocemente, você vai tendo oportunidades de manter aquele teu cabelo que estaria programado para cair. Né? E a mesma coisa, você comprar um carro novo, uma geladeira nova, alguma coisa, alguma peça dentro da sua casa, você vai ter cuidado com aquilo. Eu fiz um transplante, vou deixar, ou eu vou deixar mesmo evoluir porque depois eu faço. Então, de nenhum jeito é para deixar, deixa. Nem quem faz o transplante, já fiz o transplante, agora está resolvido, não é assim. Não. E nem deixar a situação correr até precisar fazer o transplante. Cuidado é fundamental. Essas são situações, então, a calvície, essa queda de cabelo, os diferentes tipos de alopécia, são situações que não necessariamente eles vão curar, você controla, é isso, né? Exato, o controle é muito importante, né? Nem todas elas você vai ter a possibilidade de você fazer um transplante. Às vezes o paciente perdeu o cabelo, mas ele pode ser revertido com alguns tratamentos. Vários deles a gente tem disponibilidade hoje. Mas então é melhor que você reverta clinicamente para que depois, lá na frente, se houver necessidade, parta para o transplante capilar. Mas sempre é mais interessante você cuidar. Obviamente que a gente sabe na medicina que a prevenção é sempre melhor do que a cura, do que o processo curativo, inclusive os custos. A gente sabe que é 1 para 4. Em prevenção eu gasto 1, da forma curativa eu vou gastar 4 vezes o valor. Então é mais fácil você cuidar, seria mais interessante.
Legal. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela para ler juntos. Vamos lá. Noeli diz, boa tarde. Tenho cabelos cacheados. Ano passado passei um creme relaxante que vi no supermercado. Daí para frente, meus cabelos só caem. Resolvi retirar os fios relaxados e deixar somente a raiz. Então, ela cortou, né? E ainda assim, a queda continua acontecendo. O que posso fazer? Obrigada, Noeli. O doutor vai explicar. Noeli, a gente sabe que você utilizou um produto e não sabe a base desse produto, né? E a gente também não sabe qual a injúria esse produto provocou. E aí, no teu caso, a injúria foi mais a nível da base do cabelo. Não foi na haste, foi no cabelo, porque você já tem um ano nesse processo e ainda continua caindo. Então, é importante você avaliar. E aí, onde a gente fala, mais de 3 semanas com quedas maiores do que o normal, procure alguém que possa te auxiliar. Seja um médico para você iniciar o processo. A gente chegou a conversar hoje, o clínico geral, qual é a importância dele te direcionar para algum profissional que tenha mais qualidade para atenção, mas é sempre importante você avaliar isso. Às vezes, o próprio profissional vai identificar que você tem, exemplo, uma anemia. E essa anemia está provocando a queda. Então, não precisaria ir para o especialista em queda capilar, mas o clínico geral já resolveria o problema. É uma hipótese. A verdade, isso que a gente conversou foi antes do programa começar. Acho legal a gente pontuar aqui, porque eu falei para o doutor que é muito interessante receber profissionais dedicados às mais diversas áreas da medicina, porque a maior dificuldade, muitas vezes, é saber para qual profissional a gente, né? A quem a gente recorre nesse momento? E aí eu falei para ele da figura do clínico geral, que muitas pessoas nem sabem que clínica médica é uma especialidade médica, né? Que muitas vezes a gente quer cortar o caminho e nem precisaria, e na verdade seria um desgaste a mais até buscar da maneira, né? Como, por exemplo, no SUS, o médico de entrada é o clínico geral. Faça isso, vá lá. Tem uma série de situações que ele pode ajudar e resolver, porque também é uma especialidade médica, né? Então, é muito bom poder receber os profissionais das mais diversas áreas aqui para poder dar essa orientação para o público. Às vezes, o difícil é urologista, é ginecologista, onde, né? Para onde eu recorro agora? Onde eu vou? E às vezes não era nenhum dos dois, às vezes era o clínico geral mesmo que ia te dar esse tratamento. Isso é muito legal, né? Inclusive para saber sobre a queda capilar, Exato, né? Até chegar ao transplante, muitas vezes não vai ser o doutor Álvaro que vai resolver a situação para você, né? O passo anterior era o profissional que ia te dar esse encaminhamento, porque é um desgaste, né, doutor? Ficar buscando tanto médico também. Às vezes eu falo sempre, a gente sempre comenta que talvez é uma tentativa de encurtar o caminho. Ela às vezes é prejudicial, atrasa diagnóstico, ele demanda mais tempo para você poder chegar ao profissional que você necessitaria, ou que você deseja, mas não é aquele que você necessita. Sim. Então é sempre importante, a gente sempre gosta de valorizar o médico que vai te fazer o primeiro atendimento. E a gente tem uma máxima no nosso trabalho de que o melhor médico é sempre o último. Porque ele já passou por algumas outras coisas, já passou por outras etapas e chegou no último, esse foi quem resolveu. Na verdade, foram todas as etapas que resolveram o seu problema. Eu gostei muito do teu posicionamento quando eu perguntei de paciente que chega, às vezes, com já mais de um transplante feito, muitas vezes com outras equipes, e tudo bem, né? Às vezes faz anos que ele fez esse transplante e o que se tinha antes era aquilo, aquele era o melhor para aquele ano, para aquela década, né? Às vezes era o melhor que se tinha naquela oportunidade. Não teve um erro, não foi o médico que fez menos, né? Exato. Acho que a medicina acaba passando... Hoje a gente tem tanta informação, inclusive sobre direito, que os médicos acabam sofrendo com isso. Né? Que o crivo já está lá em cima, a nossa expectativa já está altíssima. Transplante capilar é uma cirurgia que é estética e devolve autoestima para as pessoas que demoraram 50 anos para buscar muitas vezes, né? E aí os médicos acabam sofrendo porque ele não entregou tudo que podia. Não é assim, né? Eu sempre falo que a gente não vai partir para uma cirurgia para fazer parte daquilo, a gente quer fazer o todo. Né? E quando você fala 50 anos, nós recentemente operamos uma paciente de 72 anos.
feminina que tinha problemas de calvície e recorreu à cirurgia para melhor. O índice de satisfação dela é muito grande, é muito legal. E eu gosto também, vocês costumam raspar o cabelo dos meninos, né? Uhum. Mas quando, às vezes, o tratamento na mulher, que tem cabelos longos, tem como não raspar em alguns casos? Tem. Em alguns casos você precisa raspar a área que você vai retirar os fios. Obviamente você raspa uma janela em que o cabelo caia por cima e cobre. E na hora de implantação, você tem outros instrumentos hoje para implantação que nos ajudam a implantar com o cabelo mais longo. Obviamente a cirurgia é menor, a cirurgia tem outras características, mas quando alguns pacientes nos procuraram e a gente ofertou para cortar o cabelo da área que vai ser implantado, nós tivemos uma boa receptividade e a cirurgia foi entregue de uma maneira mais efetiva. A gente conseguiu ter um melhor resultado. E nem por isso as pessoas ficaram chateadas ou tristes porque não estão com o cabelo naquele momento, porque é um processo de transição. Já a gente fala sobre o passo a passo antes, com exames e preparação, e depois da cirurgia, porque parece que tem um momento que sua família vai dizer, não sei se deu certo esse transplante aí não. Já, o doutor vai explicar esse passo a passo. Quando a gente falou de algumas pessoas viajando para operar fora, eu lembrei do rigor que se tem aqui no Brasil com o local dessas cirurgias, né? A vigilância que se tem para que seja um local apto para uma cirurgia como a do transplante capilar, porque me parece que você tem algumas, como se fosse o centro cirúrgico que está apto a fazer determinado tipo de cirurgia, não todos, mas determinado tipo de cirurgia. Queria que você explicasse um pouquinho, porque imagina, você viaja, você não sabe qual que é o rigor disso, de equipamento utilizado, de esterilização do ambiente. É complicado, né, doutor? E aqui no Brasil a gente sabe que o rigor é bem alto. Isso, a diferença é isso. Eu tive 4 vezes num desses lugares que a gente vê clínicas que fazem, a gente fala de porteira aberta, 3 ou 4 cirurgias no dia. Então, obviamente, você teria que ter 3 ou 4 profissionais no local para poder fazer a cirurgia, sendo responsável e fazendo a cirurgia. O Conselho Federal de Medicina, ele colocou alguns níveis para consultórios, né, em que você vai fazer alguns procedimentos. Vamos colocar do procedimento maior até o procedimento mais simples. Consultas ambulatoriais, alguns procedimentos ambulatoriais não requerem tantos equipamentos de suporte àquilo. Mas uma cirurgia requer, mesmo que ela seja ambulatorial, ela requer outras necessidades que são de suporte à vida. Então, o Conselho fez essa divisão e faz uma restrição muito grande. Quando você vai operar um paciente que vai ser sedado, por exemplo, você tem que ter estrutura para ter suporte à vida. Se você não tiver, é melhor não fazer, porque você vai correr um risco muito grande. E em alguns lugares ainda a gente vê lugares que não têm essa estrutura, né? Então, eu acho que é sempre importante, quando eu falo com meus alunos, sempre digo, olha, vá operar em um lugar onde tenha estrutura. É necessário ter uma UTI? Não, a UTI vai estar dentro do hospital, mas você precisa ter os equipamentos que são necessários para suporte à vida. Isso é muito importante, porque a gente entrega ali, a gente está entregue ali naquele momento, né? Depois o doutor vai falar sobre anestesia, tempo da cirurgia. Devem vir pessoas de fora também para operar, né? De outros, o Brasil é imenso, né? Então pode ser até de fora do país, mas do Brasil mesmo, porque hoje nós somos referência também, né? Do próprio país, né? Gente que vem de longe. Como que é essa programação? Depois de quanto tempo que precisa fazer os retornos, né? A primeira lavagem ali dos cabelos, como que isso é feito? Já o doutor vai explicar, mas não posso deixar de falar sobre esse segundo bonequinho aqui, que veio privilegiado, né? Cabeludo, é barbudo também. Seria alguém que não vai precisar ou não dá para a gente garantir que mesmo tendo assim tantos fios, pode ser que de uma hora para outra a situação fique mais complicada. Ele pode ter um comportamento genético, pode ter uma expressão genética fraca nesse momento, mas ele tem o comportamento genético, ele tem a carga genética que pode aparecer por alguma outra razão e aí vai levar à perda capilar. Eu tenho pacientes que tinham um cabelo assim recentemente e de repente fizeram uma perda muito intensa. Né? A expressão genética naquele momento foi mais forte do que aquilo que ele fazia para conter. O organismo fazia para conter. E aí tem perda, não quer dizer que ele não vá ter perda capilar.
Por isso que tem que cuidar dos cabelos, né? Agora, por que o nome, doutor, mudou? Porque antigamente a gente ouvia falar implante capilar. Hoje é transplante capilar e a gente tem se forçado a falar transplante, que é para ficar diferente do que o que era feito antes, parece, né? A gente tinha, hoje a gente vai ter etapas na cirurgia do transplante capilar. O transplante nada mais é do que tirar uma estrutura, uma organela completa e levar para um outro local onde lá ela vai produzir o acréscimo, vai crescimento novo. Então, chamar isso de implante só estou fazendo a parte da implantação, é segmentado. E antigamente a gente, eu vou cortar isso e vou colocar na cabeça do paciente. Era um fio fake, né? Eu vou implantar ali. Hoje em dia a gente tem implante, são fios, sejam eles naturais, de outras pessoas, com pontas de titânio que não fazem não dão a rejeição, e eu posso fazer o implante desses fios. No Brasil ainda muito incipiente, mas na Itália tem uma coisa mais forte. E o transplante é isso, eu retiro parte dos cabelos que uma pessoa tem e coloco num outro lugar, eu redistribuo. Aí eu vou ficar sem naquele local onde eu tirei? Provavelmente. A gente tira até 25% das unidades disponíveis, o que te deixam com 75% daquilo que você já tinha, e isso cobre bem as cicatrizes que vão ficar aparentes, não vão ficar porque cresceu o cabelo. Do que você tira, tudo é viável? Tudo que você tira é viável ou você pode ter surpresas ali no meio do caminho? Basicamente, 98% do que a gente tira e coloca, recoloca, são viáveis. Pode acontecer uma perda, né, por alguma razão de manuseio, se você não tiver cuidado com o manuseio, não manter ele com uma solução de melhor acomodação ou numa temperatura mais baixa, você pode até ter uma perda. E depois o tempo de cirurgia. Você tem que ter um tempo em que você tem as unidades foliculares expostas ao ar ou expostas ao ambiente, em soluções tampão que a gente usa, mas quanto mais tempo você deixa ela fora, mais difícil dela crescer. É como uma plantinha. Eu tiro hoje, vou plantar ela daqui uma semana, obviamente ela não vai crescer tão bem quanto cresceria se eu implantasse no mesmo dia. Para encerrar esse bloco, todo fio, né? Então a gente sabe que a haste pode ter texturas diferentes, né? Você tem cabelo liso, enrolado, enfim, encaracolado, cacheado, tem várias nuances aí. A gente sabe que tem, inclusive, para o cabelo cacheado, diversas que usam como categorias, né, do cabelo. Para dentro do couro cabeludo, todo o cabelo é igual ou isso pode te exigir, inclusive, uma técnica superior quando o cabelo não é exatamente previsível como é que ele está implantado? Não sei se eu consegui formular muito bem, mas é para entender essa questão do cabelo por dentro. Né? Basicamente, o que você observa é o que está para cima do couro cabeludo. Isso. Se você for, eu só consigo observar o couro cabeludo e o que sai dele. Para baixo é uma estimativa de ensaio e erro, eu vou retirar para observar. Então, os caucasianos, eles têm os cabelos mais retilíneos, mais retinho. Já os afrodescendentes vão ter o cabelo mais curvo. E eu não sei quanto de curvatura tem nessa parte que eu não estou vendo. Então, quando eu entro com o instrumento de retirada dessa unidade folicular, eu tenho que, muitas vezes, adivinhar o que está lá para baixo, nas primeiras retiradas, para poder saber qual é a angulação da máquina que a gente vai utilizar. Então, para baixo eu não consigo ver, eu só imagino que seja assim. Perfeito, excelente. Para encerrar esse bloco, tá? Porque no próximo tem mais bate-papo, a gente vai entender o passo a passo aí, tanto do pré-cirúrgico, o que acontece ali durante a cirurgia, sedação, anestesia, como é feito, e o pós. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre calvície feminina e masculina com o Dr. Álvaro Fortes. Ele é médico dedicado ao transplante capilar. Você que está em casa pode participar do programa, tá bom? Enviando sua pergunta através do WhatsApp ou ligando e fazendo a pergunta ao vivo aqui para nós. 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Manda sua mensagem pelo WhatsApp ou liga e faz sua pergunta. As nossas redes sociais sempre aparecem por aqui, então vai lá, segue o nosso perfil. Tem caixinha de perguntas lá no meu Instagram,
se você estiver navegando por aí, @DeniseLuque, faz sua pergunta que ainda dá tempo de responder hoje. Doutor, vamos lá. Pré-cirurgia, então a pessoa às vezes já passou por um outro médico, sabe que o caso, você vai ser beneficiado, quer fazer o transplante capilar, a pessoa se organizou, vai lá. Não é só chegar e falar, então, doutora, eu vim fazer o transplante. Qual que é o passo a passo para eu transplantar? Não é isso, né? Não. Vai passar pelas consultas. É importante a consulta presencial, onde você consegue mensurar a qualidade da área doadora, a quantidade de fios que você tem ali para você poder fazer o seu trabalho. E aí você vai fazer uma anamnese com esse paciente, saber qual a parte epigenética, como ele tem conduzido, se ele é fumante, se ele não é fumante, se ele toma alguma medicação, é hipertenso, tem uma outra doença de base ou uma outra doença que pode atrapalhar o processo do transplante. Então a gente vai conhecer o indivíduo, isso é muito importante. E aí o paciente, quando vem, seja ele masculino ou feminino, a gente tem bastante gente que quer diminuir a testa hoje, como cirurgia, então a gente vai fazer essa parte de avaliação. Hoje a gente pode começar a fazer as primeiras conversas através do sistema online para depois fazer as consultas que são presenciais. Uma vez definido que vai ser feito o transplante, solicitamos os exames e aí tenho que avaliar a situação cardiológica, a situação pulmonar, respiratória, a situação hepática e até as provas sanguíneas também, para a gente ter um conhecimento melhor do indivíduo como um todo. E se houver necessidade de pedir exames mais específicos, a gente solicita até que a gente consiga construir quem a gente vai operar, né? Eu consegui construir quem é esse meu cliente. Feito isso, ele prepara-se para que na noite anterior esteja na cidade, para que tenha um bom repouso na noite, opera durante o dia, normalmente 6 a 7 horas de cirurgia, algumas maiores chegando a 8 horas e meia, com intervalo para que ele possa se alimentar. A gente faz isso, deambulação precoce, colocamos meias, botas pneumáticas de contenção intermitente para que ele possa reativar, para evitar alguns problemas pós-cirúrgicos. Fez a cirurgia, vai estar liberado para ir para casa ou para o hotel que ele estiver. No dia seguinte, ele retorna para a clínica para fazer a primeira lavagem, onde a gente passa todas as orientações que vão seguir nos próximos 30 dias. Se ele estiver em São Paulo, ele pode retornar com 10 dias para retirar o excesso de casquinhas que ficam próximo dos 10 dias. A gente acabou desenvolvendo um spa que era o apoio para o paciente do transplante e hoje ele serve muito mais para as pessoas que vão ter cuidados com os cabelos, né? A gente tem terapias que são feitas lá e aí podem auxiliar. Feita a lavagem desse paciente, ele vai para casa e o ideal é que ele viaje somente no dia seguinte ou ele já vai recuperar. O que a gente tem hoje é que 48 horas depois da cirurgia existe um edema um pouquinho maior. Nós fizemos uma injúria na cabeça do paciente, na pele, no couro cabeludo, foi marcado, foi furado, e isso causa um edema com qualquer batida. Esse edema ele é mais sobressaltado às 48 horas e depois ele reduz. Mas as atividades físicas do paciente no dia seguinte, ele já está liberado para fazer caminhadas. Se ele estiver trabalhando em home office ou em alguma atividade mais leve, ele pode trabalhar sem problema nenhum, não há restrição para ele, né? E gradativamente ele vai voltando às atividades físicas dele. Com 15 dias, a maioria dos pacientes já pode retornar à atividade física. E aí o mais interessante, os cabelos que foram transplantados vão crescer até 20 dias, 21 dias, e a partir daí eles vão cair, mostrando ao paciente aquilo que a gente chama de dias de desespero. O meu transplante não deu certo, deu ruim, doutor. A gente já explica que depois de 21 a 40 dias os fios vão cair, isso é a natureza, e depois, no 3º para o 4º mês, eles começam a crescer novamente. Então, o fio precisa ir embora para que um novo fio cresça. É aquele comando que existe, aquela sinalização. Então, existe uma fase de desespero do paciente próxima dos 2 meses. E é sinal de que deu certo, né, na verdade. E quando ele perdeu os fios para dar lugar aos que vão vir definitivos. E esses que vierem vão ter ciclos indefinidamente. Esse cabelo que foi transplantado cresce mais rápido, mais devagar?
segue o ritmo dos demais? Como que é? Ele cresce um pouquinho mais lento. A gente tem visto isso como histórico, né, dos pacientes. Sem contar que você passa por um período cirúrgico, você passa por um estresse cirúrgico e há uma queda que a gente chama eflúvio pós-cirúrgico, que é uma queda natural dos outros cabelos. Você passou por um estresse. Né? Então, aí é ter paciência para que o fio vá começando a crescer. A partir do 6º mês, você já vê uma diferença bem interessante para que você finalize o processo com 1 ano pós-transplante. Quando é que vocês registram? E aí não é para a internet, não, para postar, não é isso. É para o paciente ter o antes e o depois dele. Qual é o momento desse registro aí? Que é, olha, deu certo. Não sei se funciona mais ou menos como a alta do paciente, né? A gente tem... se você vê na internet antes e depois, o médico já está incorrendo em infração ética. Isso não é permitido, né? E se a gente for pensar, na internet só vai ter resultado excelente. Nunca vai ter um resultado mais ou menos. Então, tem alguns pacientes, eu estou com 6 meses, mas eu tenho visto resultados na internet que são melhores que o meu. 2 pontos. Primeiro, o médico que postou o antes e o depois está cometendo uma infração ética. E segundo, provavelmente esse resultado é o melhor que aquele médico teve. Então, é difícil você comparar porque indivíduos são diferentes. Né? Até é temeroso a gente estar entrando nessa abordagem, mas é a minha opinião. Né? Então, a gente fotografa o paciente no pré-operatório, depois que ele corta o cabelo para operar, e aí a gente faz a foto no dia seguinte da cirurgia, e depois vai fazendo 30, 60, 90 dias, e depois 6 meses e 1 ano. Então, você tem uma comparação sobre esse processo. Eu preciso ir até a clínica para fazer a foto? Não, desde que você faça uma foto similar àquela que você tem. Legal. E por que eu perguntei isso? Porque os cabelos eles vão crescendo e vai sendo algo ali tão gradativo e a gente não costuma perceber quando isso acontece, né? Então, quando você perde 1 quilinho por mês, né? Quando você tem uma perda aí muito gradual, inclusive de peso, você não percebe tanto. As pessoas que estão ao seu redor não percebem com facilidade. Agora, se você perder 8 quilos em 1 mês, certamente não vai ter uma pessoa que não vai perceber. Mas quando acontece de uma maneira mais harmoniosa, assim, então foi de repente, só no final mesmo que a pessoa vai comparar com uma foto sua antiga ou relembrando algum momento, se dar conta de que você agora tem os cabelos ali de volta. É curioso isso, né, doutor? Como o nosso cérebro parece não vai entendendo a mudança quando ela é bem gradativa, né? A gente tem muito paciente que manda foto eu tenho um paciente que manda foto a cada 15 dias. Né? Então, obviamente, esse paciente não vai perceber, porque ele está se vendo muito constante. Né? Então, se eu pego uma foto dele, você me mandou há 3 meses atrás essa foto, e hoje, 3 meses depois, ele diz, mas eu não tinha nem percebido. É porque ele compara com a foto do dia anterior. Né? Então, assim, é muito relativo o crescimento de cabelos. Mas a gente sabe que cresce um pouco mais lento do que cresce o resto do cabelo que ele tinha. Para saber do doutor, desses cuidados com os cabelos, né, das pessoas que se submeteram ao transplante capilar. Será que pode fazer química, pode usar secador, chapinha, aqueles modeladores, então fazer cacho no cabelo? Será que pode, doutor? A gente autoriza, né? A gente sabe que alguns desses produtos são deletérios ao cabelo. O secador, por exemplo, tem que ser usado a uma certa distância, mais de 40 centímetros, para que você não esquente demais a haste e você prejudique a haste. Em tinturas, aquelas que não tiverem relação com formol, né? Seria interessante, né? Então a gente tem que afastar. Mas se a pessoa tem um problema com a imagem e, por exemplo, o cabelo branco está ali atrapalhando, ela não se sente bem, obviamente que pode fazer o processo desde que tenha cuidados. E fazer cuidados na sequência, hidratação de haste, cuidados com shampoos, ou às vezes usar um pré-shampoo para depois usar o shampoo. Alguns sérums são maravilhosos para fazer esses cuidados. Então tem que haver um cuidado no transplante, não é deixar ele abandonado. Eu já fiz o transplante, vai crescer como ele crescia lá atrás, e aí vamos deixar para ver como fica. Não é assim. Que é o cuidado que todo mundo devia ter com o fio, né? Mas que acaba tendo mais quem investiu esse dinheiro em resolver ali, fazer o tratamento da calvície que tinha, né? Então, da falta de cabelo, você resolveu cirurgicamente, você utilizou sua reserva ali, então aquilo vai pegar mais para você, mas é o cuidado que
todo mundo deveria ter. Quando você fala do spa capilar, também, né? Deveria ser rotina, então uma programação, assim, pelo menos mensal, de se passar num local como esse, que aliás você criou para o pós-operatório dos teus pacientes e acabou ficando ali para as outras pessoas utilizarem? O ideal é que a cada 30 dias você tenha uma avaliação disso aí, desse transplante, dessa avaliação de como está o seu cabelo e os cuidados, né? Obviamente, se você conseguir fazer de forma mais rotineira, seria o ideal. As pessoas cortam o cabelo, dependendo da pessoa, a cada 20, ou a cada 30, ou a cada 45 dias. Então, você vai ajustando as suas necessidades e, obviamente, a quem pode gastar mais ou menos, você vai ajustando. Mas a questão do spa foi muito interessante, porque eu até brigava com algumas funcionárias minhas. Não, doutor, a gente acha que ele pode fazer, ele está querendo, mas olha, a proposta não é essa, a proposta é dar atenção ao transplante. Mas a esposa veio, quer fazer, a gente tem aqui uma queratina fotoativada que vai melhorar a haste, ou uma hidratação na haste. Então a gente foi criando espaço e o espaço foi cada vez melhorando mais, exatamente para ter esse cuidado. Não é nada dispendioso, nem precisa ter isso, mas você tem um cuidado especial com aquilo, com o cabelo naquele local. Agora, doutor, eu já vi, eu acredito que você tenha no seu spa, como se fosse um capacete, ele tem um LED que tem ali. Para que serve, doutor? Todo mundo poderia usar esse tipo de equipamento? A gente tem o LED, que é essa luz, e a gente tem comprimento de onda, que já está estudado, que esse comprimento de onda vai beneficiar, é uma fotobioestimulação. Eu coloco esse comprimento de onda no couro cabeludo e ele vai estimular para que a região que está lá fortalecendo e nutrindo o fio, aumente a vascularização e faça a conversão de alguns produtos para melhorar a haste. Eu posso ter isso em casa, que a gente tem alguns bonés que fazem uso diário. Lá na clínica nós temos, em comparação ao boné, um aparelho que faz 40 vezes mais potência do que tem o boné. Então, eu não tenho recurso para ir, mas eu posso comprar um boné e fazer uma luz. Óbvio que vai funcionar. Toda luz funciona, se você pensar que você vai tomar um pouquinho de sol no dia, já vai ter um bom benefício para o organismo, né? Mas a gente tem essas luzes, além disso tem luz azul, luz branca, vermelha, que tem características diferentes. Algumas são mais direcionadas para descamação, outras para processos inflamatórios. Então de acordo com a necessidade ali da vez. Você regula o que você pode ofertar. Legal. Nós passamos aqui falar às vezes de um padrão que pode acontecer de queda de cabelos, que é ir aumentando essa testa, né? A testa vai aumentando o tamanho, não é ela que está aumentando, é o cabelo que está caindo. E vocês chamam de hairline, né? Essa primeira linha aqui, que é bastante delicada se a gente for olhar ali de frente para o espelho, né? A implantação dela é mais delicada do que o restante dos fios. Essa queda pode se dar por tração? Então, aqui eu vou dar um exemplo de pessoas que, por uniforme, às vezes o trabalho precisa disso, cabelo preso. E aquele cabelo preso bem alinhado, bem puxado. Outras pessoas que não gostam da textura do seu próprio cabelo e aí vivem com ele preso, não usam ele solto de jeito nenhum. Isso por anos pode causar essa tração e ela não tem como voltar atrás porque foi feito dessa forma? Como que funciona? A gente tem uma entidade que é a alopecia tracional, que você traciona o cabelo e você acaba destruindo tantas vezes essa unidade foi retirada do seu folículo, o folículo foi tantas vezes puxado e tracionado e maltratado que você acaba perdendo esse folículo. Então, isso é uma condição que você não recupera. Quando a tração é feita por algum período de tempo e aí você para de tracionar, você tem a repilação naquele local, você consegue fazer. Algumas pessoas geneticamente têm a testa mais alta. E aí querem rebaixar a testa, é um desejo de muitas mulheres, hoje elas têm duas opções de fazer, uma chamada frontoplastia, que é uma cirurgia que faz um corte e retira uma parte e puxa o couro cabeludo para frente, mais agressiva, muito mais difícil de ser feita, mas existe a possibilidade. E a outra é você fazer um transplante com uma faixa na frente que faz com que você rebaixe a linha frontal, diminuindo o tamanho da sua testa. Não sei se é o termo correto, mas é menos invasiva fazer o transplante do que fazer
Ah, sim, menos cirurgia invasiva. que você reduz a testa, então trazendo para frente o couro cabeludo. E dessa maneira que você faz a frontoplastia, uma linha cicatricial vai ficar. Ah, perfeito. Né? E aí cicatriz é sempre uma questão, né? Porque como que vai cicatrizar? A gente não sabe. É uma incógnita, né? Alguns pacientes, minha cicatrização é boa em todo o meu corpo, mas naquele local, naquele momento, ela pode produzir uma cicatriz inestética que vai ficar muito mais difícil de ser corrigida. Então o paciente chega e diz assim, doutor, eu já sei que a minha cicatrização é péssima. Tenho queloide, ou às vezes não é queloide, mas fica aquela cicatriz mais grossa e menos estética do que poderia ser. Dá para lançar mão de algo já para reduzir esse impacto? É muito difícil. A gente até desaconselharia a fazer a cirurgia em condição da resposta, mas se o paciente mesmo assim desejar, a gente pode lançar a mão de alguns artifícios que vão reduzir o processo. Mas é muito arriscado você partir para um tipo de cirurgia em um paciente que tem queloide. Por exemplo, paciente que tem queloide, a gente contraindica a cirurgia. Mas alguns pacientes, eles têm um desejo tão grande, pode-se até tentar fazer um teste terapêutico, um transplante, mas eu acredito, na minha experiência, que a gente deva evitar isso. Perfeito. Legal. É por isso que precisa passar com o médico, por isso que precisa fazer avaliação, por isso que essa conversa é tão valiosa e o que é mais importante, a confiança e a relação médico-paciente, né, doutor? Eu acho que isso não tem preço que pague, a segurança, não só para o paciente, mas para você também, né? Conhecer, saber quem é que você está operando. É o amor de alguém, né? Então, é o pai de alguém, é o filho de alguém. Não é verdade? A gente fala que é o dia do princeso, né? É isso. Ele foi lá buscar o transplante capilar, ele tem que ser atendido como tal. Perfeito. Aquele dia é o dia que, na verdade, vai mudar a vida dele. Com certeza. Eu vou passar os contatos, doutor, que o nosso tempo está acabando. E aí eu sei que você, assim como eu, adorou esse bate-papo. Tem o telefone do doutor, que é 11 95332 6935. Então, 11 95332 6935, o Instagram, Dr. Álvaro Fortes, Dr. Álvaro Fortes, o Instagram do doutor. Já aproveito para te agradecer demais, doutor. Obrigado. Foi uma honra te entrevistar de novo. Volte outras vezes. Eu adoro esse assunto. Acho que rende bastante e o pessoal adora saber. Fico à sua disposição no que você precisar. Te agradeço de novo pelo convite. Muito obrigada, viu? Bom fim de tarde. Uma excelente semana para nós. Você continua com a nossa programação. E, claro, amanhã eu estou te esperando aqui a partir das 3h35. Tchau!